acho que todo mundo aqui sabe o que é o Mundo Torajo. Bom, pra quem não sabe, é um canal de animação brasileiro muito bom que gira em torno de 4 personagens: Morajo, Torajo, Lin e Izumi. E eles fazem várias coisas diferentes e tal. E as coisas mais importantes que fizeram ultimamente foram uma animação muito da hora e uma canção muito boa que eu não vou pôr porque eu não quero levar um strike ou coisa do tipo. Outra coisa são as Infections AUs, que são universos alternativos onde tá rolando um apocalipse zumbi e o vírus que transforma os seres em zumbis é alguma coisa. Enfim, se a gente pegar o Mundo Torajo e fazer uma Infection AU, então temos Mundo dos Fungos, o fim do Mundo Torajo. A história começa com o Torajo em casa vendo o jornal e é sobre um novo fungo estranho que tá deixando as pessoas muito doentes. Os sintomas são cansaço, dor de cabeça e sangue escorrendo pelo nariz. E o fungo ele evolui e pode acabar sofrendo mutação se tiver infectado alguém. Então é pra tomar cuidado com qualquer coisa com fungo. No fim o Torajo fica meio preocupado porque já teve o negócio do Algoritmos, então provavelmente isso se passa depois da série do Algoritmos, e decide avisar os seus amigos sobre isso. Nós vamos agora ver o Lin que está andando na rua pra comprar alguma comida, porque tá com fome, e ele acaba encontrando um tomate estragado. Ele pega o tomate e percebe que está estragado. Logo ele solta no chão. Porém ele vai dormir e esquece de lavar a mão. E bom, tem uma mancha na mão dele que cresce. E quando ele tá dormindo ele começa a escorrer sangue pelo nariz, indicando que ele tá contaminado. O segundo vídeo começa com o Torajo ligando pro Lin sobre toda essa situação do fungo, falando sobre como ele tá perigoso. E o Lin fala que tá doente, tá sofrendo de náuseas e nariz sangrando. O Torajo fica preocupado porque esses são os sintomas e o Lin fica em desespero. E bom, a Azumi, melhor amiga do Torajo, decide ir lá na casa do Lin pra cuidar dele e dar umas comidas e remédios pra ele, torcendo para que ele melhore. Porém, não é assim que funciona. O Lin acaba vomitando e fica passando mal na cama. Até que a mãe dele vai dar uma olhada e bom, o Lin ataca ela. E cara, da turma principal, o primeiro que foi já era o meu favorito. Sim, o Lin é o meu favorito. Comenta aí qual é o seu personagem favorito do Mundo Torajo e aproveita e já dá um like e se inscreve. Me ajuda demais. Na terceira parte a gente já vê o Abel vendo toda a situação e se questionando por que o rei e a rainha não fazem nada. Ou melhor, ele se questiona se pode fazer alguma coisa já que é como um deus, em verdade. Indo pra casa do Lin, a gente vê o Azedo jogando no tablet dele, provavelmente Roblox, até que ele ouve um barulho e quando ele vai ver, nós vemos o Lin comendo a mãe dele, literalmente, não figurativamente. E bom, o Azedo se tranca e liga pra Azumi pedindo ajuda. E o Lin saiu de casa. Lin está solta. Azumi chega lá e vê toda a bagunça que tá a casa do Lin. Ela salva o Azedo, vê o estado que a mãe do Lin tá, chama o Morajo e o Torajo pra conversarem. No fim eles estão na dúvida se vão ficar todos juntos ou em casas separadas. A cena corta pro Abel percebendo que o rei e a rainha não vão fazer nada porque eles não sabem o que tá acontecendo. Então ele decide ajudar, mas por algum motivo ele quer ver a turma principal. E bom, todo mundo fica assustado com o cara aparecendo do nada na frente deles. Eles falam que é Abel, o narrador e conhecedor de todos os acontecimentos de verdade, e que um de seus poderes é apagar a memória dos outros, por isso que ninguém lembra dele. Então ele fala que vai ajudar eles a lidar com a situação. Ele pergunta sobre o Lin, mas bom, o Lin já foi infectado. Falando nele, a gente vê o Lin numa floresta, bem estranho, com um corpo com umas bolhas e bem mais alto do que ele é. Do nada, a gente vê um mural com um monte de desenhos, com um plano de que aquele tomate, na verdade, era pra Azumi. Era pra Azumi ter pegado. E que essa pessoa é apaixonada pelo Torajo, que só quer ficar com o Torajo. Bizarro demais. E desfocando um pouco da turminha principal, agora nós vemos um documentário da DCCIV, também conhecida como Departamento de Controle contra Infecções de Verdade. Eles explicam sobre o fungo. Eles chamaram o fungo de Flavomorphus. Ele explica que quando a pessoa toca em algo com fungo, a pele fica avermelhada e coça. E se a pessoa não lavar, vai infectar. Ou seja, se ele não tivesse lavado a mão, ele não teria sido infectado. Então lembrem de sempre lavar as mãos.
não importa se é um apocalipse zumbi ou não. E fala o básico, se qualquer sintoma aparecer, você tem que ir pro médico o mais rápido possível, que talvez você tenha a chance. Até agora eles só conseguiram achar 2 estágios da infecção, mas eles acham que tem mais de 3. Depois é comentado sobre uma mulher que estava com a barriga aberta, provavelmente sendo a mãe do Lin, o que me faz questionar como que ela tá viva. E bom, eles estavam armados, mas como ela não mostrou nenhuma agressividade, eles decidiram ficar calmos, e ela também estava calma. Só que do nada eles foram gravar ela, o que é normal, né, porque é algo diferente, e ela foge. Por que ela fugiu? Ela podia simplesmente ter ficado e aceitado ajuda, mas não, ela fugiu sem motivo nenhum. Também foram avistadas outras 2 criaturas, só que essas eram bem agressivas. Uma parecia uma cereja e a outra um kiwi, e elas eram diferentes, maiores, provavelmente uma evolução do fungo. Depois comentam que eles estavam tentando procurar a mãe do Lin, mas acabam encontrando um outro infectado, que dá a ideia ser o Lin. Só que ele foge, mas os cientistas conseguem pegar uma amostra do fungo. E relaxa, ele tá usando luva, então ele não foi infectado. E o documentário avisa que as programações ao vivo vão ser pausadas para que ninguém seja infectado. Voltando aos principais, aparece a Pesce, a melhor amiga da Azumi. E bom, a Azumi resume tudo o que aconteceu até agora. E nós vemos o caderno da Pesce, com anotações sobre os infectados, os estágios deles. Até agora ela só viu 4 estágios, e não sabe se tem um 5º. Enquanto isso, o Morajo e o Abel estão pesquisando sobre o fungo, e o Morajo tá fumando. Sério, isso me pegou muito de surpresa. E bom, a Pesce vê os dois e ela reconhece o Abel e ele apaga as memórias dela, obviamente. Do nada, assim, na corte nós vemos a mãe do Lin meio infectada por causa do sangue do nariz e com a barriga aberta. Eu vou criticar isso mais pra frente, mas guardem essa cena. E bom, ela acaba encontrando uma porta de madeira e se aproximando pra ouvir, ela vê essa menina que eu não faço a menor ideia quem é, e a Cerejinha e a Kiwina totalmente infectadas. Tá, pausa pra explicação. Pra quem não sabe, Kiwina e Cerejinha não são personagens do mundo Torajo, são OCs, Original Characters, personagens criados por fãs. Só que esses personagens não foram criados pela criadora dessa U, mas sim por outras pessoas. As famosas e temidas crianças Torajo, que são basicamente fãs malucos do Torajo. E essa própria garota amarela é uma criança Torajo, uma tal de Mara Maracujá. E bom, é ela quem é obcecada pelo Torajo, que tinha aqueles desenhos na parede que queria ver a Azumi sumir de vez. E bom, a mãe do Lin, ouvindo toda essa bagunça, ela decide ser levada pelos soldados para que eles tratem ela e ela poder explicar toda essa situação. E a cena corta pro Azedo vendo um vídeo antigo do Torajo, especialmente o vídeo que ele aparece. E bom, ele acaba vendo o Lin e sente muita falta dele. E quando vai dormir, ele sonha com o Lin, dizendo que tá tudo bem e que ele ama o Azedo. Aproveitando que todo mundo já apareceu nesse episódio, eu vou mostrar umas fichas de personagem que tem. Começando pelo Torajo, ele tá com muito medo desde que tudo isso aconteceu, então ele mal tem dormido. Já o Morajo tem uma informação interessante, ele tá bem abalado com tudo isso, ele não tá muito bem, só que ele ainda tendo pesadelos com algoritmos. Qual que é o problema? Isso é algo que também tá no começo lá da série do Algoritmos, ou seja, provavelmente essa série se passa antes do Algoritmos, eu acho. E bom, pra aliviar um pouco o estresse, ele começou a fumar, e bom, isso pode acabar viciando. A Azumi tá traumatizada com tudo, especialmente porque ela viu o que aconteceu com o Lin e a mãe dele, mas ela tenta se manter positiva com todo mundo e cuidar bastante do Azedo. O Azedo é o que tá mais traumatizado da turma, por justamente ter visto o que acontecido com a mãe e o próprio irmão. Ele mal tem falado ultimamente. O Abel tá de boa, ele não tem nada que eu tenho que falar. Indo pra turma dos infectados, começando com o Lin, ele diz que é o 3º infectado. E bom, ele tá entre o estágio 2 e 3. E não tá totalmente infectado, ele ainda tem um pouco de consciência. Ele lembra do que fez com a mãe. E ele se sente horrível por causa disso. A mãe do Lin também não tá muito boa, ela tá entre o 1º e o 2º estágio. E até fez uma piada sarcástica com ela não sentindo fome. Nada mais a declarar. A Cerejinha tá entre o estágio 3 e 4, sendo a 2ª infectada. Ela não tem mais nenhuma sanidade. E diz que ela tá sendo mantida sob cativeiro por uma pessoa que não dá pra saber quem é. Mas a gente já sabe que é a Mara Maracujá.
A Kiwina já tá no último estágio da infecção. Por causa disso, o corpo dela vai apodrecer, ela vai morrer. Só que a Mara acaba cuidando dela para que isso não aconteça. E falando nela, a Mara que fez tudo isso só para poder ficar com o Torajo. De novo, ela é louca. Indo pro segundo documentário, eles começam a fazer análise sobre os infectados, que é o básico de não enfrentar, fugir, se esconder, e se for infectado, pedir ajuda. Depois eles falam que eles encontraram a mãe do Lin. Na verdade, a mãe do Lin encontrou eles e ficou lá parada esperando eles ajudarem. E bom, a equipe médica tratou ela e ela tá se recuperando e tá tentando conversar com eles, embora ela não consiga falar muito bem, já que ela tá muito ferida. Um dos cientistas do grupo, que se chama Leon, quer que eles escutem ela. E bom, eles estão escutando. Depois eles comentam sobre o fungo. E bom, o óbvio é dito: o fungo não é natural, ele foi criado artificialmente. E agora eles estão tentando estudar o fungo para tentar encontrar uma cura. E eles falam que as transmissões ao vivo vão ser acionadas de novo. No fim do documentário aparece um código Morse e ele diz: venha para mim, algoritmos. Eu tô falando algoritmos, mas muita gente não deve ser inscrito no Torajo, então não sabe o que é. Resumindo, algoritmos é uma espécie de fonte de energia, mas é como um simbionte também, que interage com as pessoas e deixa elas mais fortes, embora tenha efeitos colaterais, como loucura, por exemplo. O Morajo mesmo usou algoritmos e bom, deu muito ruim. Indo pro último vídeo postado até agora, a gente tá vendo essa menina aí, que bom, é a Marcela, o caso a ex do Torajo, que acha toda essa bagunça de zumbi uma grande mentira. Diz ela sendo vigiada por alguém. Até que ela escuta um barulho lá fora e vai dar uma olhada. E bom, era um Lin. E bom, ela não sobrevive. O jornal comenta sobre ela ter morrido e o Morajo, o Torajo e a Bel veem essa notícia. Todos se reúnem para conversar e agora eu vou mostrar que as fichas atualizaram. Então, bora ver as atualizações. O Torajo tá com uma ansiedade um pouco menor. Ele ainda continua preocupado com tudo, mas ainda tenta ficar bem por todo mundo. O Morajo continua do mesmo jeito, então não preciso comentar nada. De todos, o Azedo parece que melhorou com o tempo. Os sonhos com o Lin fazem ele se sentir melhor. O Abel também tá bem, só que a relação com a PS tá incomodando ele. A gente não sabe o que aconteceu entre os dois. A Azumi está um pouco melhor desde a chegada da PS e ela ainda continua cuidando do Azedo. Por fim, a PS é que está melhor entre todos. Ela é a líder e que se planeja os planos com a turma. Falando em planos, o Torajo e a Azumi vão ficar cuidando da casa e cuidar do Azedo, enquanto o Morajo, o Abel e a PS vão começar a pesquisar sobre o fungo e vão ter a ajuda do Jay. O Jay é o melhor amigo do Morajo e possível par romântico da PS. E bom, a relação entre o Abel e a PS não é muito boa. Voltamos pra Maracujá conversando com as infectadas malucas e descobrimos que ela tem antídoto. E depois ela vai falar com as outras crianças Torajo que ainda não foram infectadas. E bom, enquanto o Morajo e o Abel estavam pesquisando, eles encontram uma notícia sobre uma mulher amarela que está sendo tratada e deve ser a mãe do Lin. O Abel diz que tem alguém que eles podem chamar para ajudar, e a esposa dele. Sim, ele tem uma esposa, isso não faz sentido, eu comento isso mais pra frente. Ele pergunta pra PS se pode chamar a esposa dele, já que ela tem habilidades interessantes além de ser uma lutadora, e a PS aceita de boas. Então o Abel chama a esposa dele, que por sinal se chama Maria, e bom, ela aceita vir e descobrimos que ela é amiga da Agatha, que é a mãe da Azumi. Do nada a cena corta pra Mara olhando pra uma seringa enquanto ela tá com uma lista. E por mais que tenha alguns itens bem óbvios, como matar a Azumi e ficar com o Torajo, tem uns negócios estranhos, como por exemplo, invadir a biblioteca. O que raio ela vai fazer numa biblioteca? Ou melhor, invocar uma certa pessoa que não dá pra ver porque ela tá com a mão na frente. Quem que ela quer invocar? Por fim, nós vemos a PS olhando a TV e vemos que é uma reportagem da Maria. E aí ela olha uma pessoa entre as árvores e ela reconhece, não sabe da onde, e é a Mara Maracujá. E do nada a gente vê um monte de flashes e tal, provavelmente dela, eu acho. E bom, isso foi tudo no momento. Normalmente eu não faço muitas críticas, mas agora eu quero fazer porque essa obra tem potencial, mas tem uns negócios que me incomodam. Primeiro, e que mais chama a atenção pra todo mundo: como que a mãe do Lin tá viva
com um buraco no meio da barriga. Mano, não faz sentido. Tipo, não era pra ela estar viva. Se fosse só uma mordida e tal, até que ia. Mas não, um buraco. Outra coisa que não faz muito sentido é justamente o Abel ter uma esposa. O cara é literalmente o Caim do circo digital. Como que o cara tem uma esposa? Não faz sentido. E por mais que ele apareça em alguns momentos como um veradiano normal, como que a esposa dele apenas olha e fala: casei com uma divindade. Mas pra mim o ponto mais negativo dessa série, o que mais me incomodou, são a aparição das crianças Torajo. Porque ao mesmo tempo que é uma sacada genial pegar essas pessoas que são complicadas e fazer delas as vilãs, é ruim porque você não é obrigado a saber. Até os fãs do mundo Torajo não são obrigados a saber quem são as crianças Torajo. Se a criadora da OU tá vendo isso, não leve as minhas críticas como uma ofensa, só tô dando a minha opinião do que poderia ser melhor. Mas já está tudo muito bom, adorei a ideia. Enfim, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se inscrevam, comenta, compartilha, ativa o sininho. E um desafio, vamos tentar fazer o Torajo ver isso. Vocês vão no canal dele e pedem assim: Torajo, vê o mundo dos fungos do Contos do Vergudinho. E deixa bem feliz. Vamos tentar, né? Não custa sonhar. E é isso, eu vejo vocês outra hora.